Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa edição especial do podcast Constru Summit. O Constru Summit é o maior evento de gestão e tecnologia que integra toda a cadeia da construção civil. O foco é unir cada vez mais tecnologia e informação. Esse arranjo considerado imprescindível para o mercado lidar com um cenário desafiador, mas otimista da construção. O nosso propósito nesse podcast, temporada especial Constru Summit, é trazer informação e transformação, já que o futuro do setor está na mão das empresas de tecnologia que constroem. Eu me chamo Gabriela Torres, eu sou head do time de inteligência de mercado Cienge, e hoje eu vou bater um papo sobre canteiro digital integrado. Será que isso é possível? E eu chamo para essa conversa meus convidados André Kinderé, CEO da Agilin, a Paula Lunardelli, CEO da Prevision, e o Rodrigo Blasi, CEO da Eversea. Muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. É um prazer receber vocês aqui no estúdio Cienge mais CV, montado diretamente aqui no Constru Summit 2022. Então, começando pelas perguntas pela Paula, né? Paula, você trouxe o tema inovação no canteiro de obras através da palestra Jornada Lean Integrada, os resultados em mais de 500 obras da base Cienge, que é muita coisa, né? 500 obras. A gente sabe que mudar completamente as práticas de gestão e os modelos mentais de uma empresa não é nada fácil, e por isso que a transformação Lean enfrenta diversos obstáculos. A gente tem organização que nem consegue decolar, né? E algumas que decolam, têm bons resultados no início, mas logo em seguida ficam estagnadas. Quais são os fatores que impedem essa evolução na tua visão? Legal, obrigada, Gabi, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse evento lindo, né? Assim, quem não acompanhou merece rever aí algumas gravações, tá muito legal. Mas eu acho que a gente demorou algum tempo lá na Prevision para entender, assim, quais que eram os nossos gargalos, o que de verdade eram as principais dores de mercado, e em qual momento da jornada elas viviam cada uma daquelas dores, né? Porque a gente falar inovação por inovação, inovação como uma provocação, que não tem um foco claro de qual que é o próximo passo de resultado, eu acho que fica muito difícil nesse mercado que a gente sabe que ainda tem muito a desenvolver, né? Então, a gente é uma empresa de base tecnológica, né? Eu acho que a gente falou aí um pouquinho dos resultados da Prevision e num foco de integração muito forte com o Cienge mesmo, né? A gente está muito pautado no planejamento, na eficiência, em uma construção mais lean, mas a gente acredita muito na força dos pilares prazo e custos, né? E por isso essa integração também gerando valor. Mas voltando à nossa jornada, ao nosso aprendizado, a verdade é que, por mais que a gente seja uma empresa de tecnologia, a gente sabe que a gente tem outros dois pilares que são essenciais para essa jornada, que são as pessoas e os processos, né? E muitas vezes a gente entendia os clientes ou as construtoras no mesmo patamar ou de uma mesma forma, né? E nem desmembrava isso em pilares e muito menos em níveis de maturidade. E hoje a gente tem uma pauta lá, eu acho que é o nosso slide mais famoso dentro de casa, que a gente divide pelo menos em 3 níveis, 3 graus de maturidade entre pessoas, processos, né, e tecnologias. E a verdade é que não adianta eu tentar despontar algum assunto, eu estar lá na ponta falando em tecnologia, eu já estou olhando para BIM 4D, 5D, eu já estou em interações muito complexas, sendo que o meu time de engenharia ainda não se desenvolveu, ainda não criou uma mentalidade diferente. Cultura, né? Eu acho que falar de cultura que todos vão falar, porque no final das contas são as pessoas que fazem isso acontecer. Acho que a palestra de abertura que falou muito disso, né? Então, eu acho que é primeiro a empresa entender a sua realidade, né? Tem muita gente que fica olhando muito para a solução sem entender de verdade qual que é o problema que está vivendo, qual que é a jornada que está vivendo. E eu falo muito sobre entender qual é o próximo passo, porque se eu crio uma estratégia que eu usei né, um exemplo de tá a tecnologia num lugar e as pessoas no outro, né? Mas muitas vezes no mesmo assunto, se eu saio de uma empresa que tem zero estrutura de planejamento de obra, por exemplo, né? A gente brinca lá que às vezes a empresa entende que só o meu planejamento não está eficiente, o meu cronograma não está funcionando, e não entende tudo que tem por trás e tudo que traz ineficiência no processo, né? Então eu saí do zero e agora não, vou trazer uma máquina, vou criar uma mega estrutura. Eu preciso primeiro entender, eu preciso dar os meus primeiros passos, eu crio uma pessoa responsável por isso, eu começo a ter um olhar para os meus resultados e dali para frente eu vou fazer acontecer. A gente indica muito que se tem a consultoria nesse processo, a gente tem diversos parceiros estratégicos que fazem esse início de jornada, né? Então, eu acho que, voltando e resumindo, esse diagnóstico de entender aonde que eu estou, no pilar de pessoas, de processos, de tecnologias, e qual que é o meu próximo passo, né? Entendendo o tamanho dos degraus e, mais do que isso, qual que é a minha primeira escolha? Não é fácil inovar, não é fácil transformar. Por que eu vou escolher um gatilho, um pilar X,
sendo que a minha dor está no outro, ou que o meu resultado não vai ser o suficiente, né? A gente sabe, gente, ainda mais esse ano super complexo que a gente tem, né? E, enfim, vai ser dessa vez, a gente vai ter diversos outros ciclos na construção, porque está diretamente ligado aos ciclos econômicos que a gente tem. Eu preciso mostrar resultado, a inovação precisa ser focada em um ROI claro, aonde que eu vou mostrar para a empresa, né? E lógico que isso precisa ser nutritivo e tem que passar também pelo decisor, né? Não adianta a empresa aí querendo inovar e forçando a barra, vai ter uma pessoa de inovação, vai ter essa pessoa X. A mentalidade e os objetivos da empresa têm que estar focados naquilo, e aí sim tudo isso vai se desdobrando, porque a gente sabe que um tipo de empresa, um tipo de companhia que tem diversos stakeholders, né, fora, mas dentro de casa também tem a obra lá, que quando olha para a inovação, para a tecnologia, fala, tá bom, sentada do escritório é mais fácil de dizer, né? Então tem muita gente para acreditar e para fazer parte daquele processo. Então é isso, escolha a principal dor, qual que é o próximo degrau, qual que é o próximo patamar que eu vou subir aqui e qual que é o resultado, claro, que eu quero buscar nesse, para daí sim desdobrar para todos os demais problemas que a gente sabe que são infinitos aí. Quem já trabalhou com obra sabe que tem muita oportunidade de melhoria, né? Legal, perfeito, Paulo. Concordo muito com o que você falou. Não adianta abraçar o mundo, que aí quando dá errado uma coisa, desiste tudo, né? Eu vou fazer 7 frentes. Uma não deu certo, desiste das outras 6. Putz, vamos, né, por etapas. Bem legal, muito, muito boa a sua resposta. Obrigada. Indo para a próxima pergunta, né, Rodrigo, tu trouxe o viés da produtividade para o Constru Summit, né? Inclusive um case que conseguiu triplicar a produtividade no processo de medição nos canteiros de obra com a integração entre Eversys e Engie. Quando a gente fala desse canteiro digital integrado, a gente está falando de mais produtividade. Isso é um fato? É isso que a gente busca? Qual que é a sua visão? Bom, primeiro também agradecer, né, você, o pessoal do Softplan, Cienge, da gente estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre esse processo de melhoria contínua, né, que a gente passa na construção civil. E como a Paula até estava comentando, isso tudo vem passando por um processo também das pessoas incorporarem esse direcionamento digital. Porque falar que um canteiro é digital, você falar que o WhatsApp é usado, ele é digital. Mas o processo, como a Paula até estava comentando, ele tem um olhar da integração que se as pessoas elas efetivamente não se engajarem por sentir benefício, isso passa a ser mais uma aventura, né? Agora eu vou botar mais um aplicativo, e não é esse o contexto. O contexto é justamente conseguir fazer com que o começo, meio e o fim, ele possa ser rastreado, ele possa ser monitorado, mas de uma forma intuitiva, que a pessoa veja sentido naquilo. É isso que a gente vem trabalhando, um olhar de foco nas pessoas. Por mais que a gente fale de digital, o que nós trabalhamos é a metodologia que entenda pessoas, porque a gente teve, né, situações lá no norte que é um tipo de cultura totalmente diferente do que a gente está lá, o cliente nosso em Porto Alegre, né? As dificuldades com a tecnologia também. Tivemos que desenvolver um IoT que permitisse dar estabilidade na internet, porque muitas vezes longe o meu canteiro, é numa periferia, e eu vou ter que desligar o meu gerador de energia, que à noite eu tenho que economizar combustível. Então, tudo isso passa por um entendimento de não é só de cliente, né? Dentro do cliente eu tenho várias obras com perfis diferentes. O cara pega um cubo mágico, cada um vai ter uma leitura de como ele vai ser desenvolvido. Como é que eu faço para encontrar uma rotina que permita as pessoas conseguirem chegar para o mesmo, né, objetivo e caminhar para o mesmo objetivo? Então, é como eu falava antigamente, né, qualidade, porque qualidade não se discute mais, isso né, já não é mais valor. O digital também já existe, já acontece. Como é que a gente faz com que ele traga benefício? Hoje o que a gente discute é como é que eu enxergo um projeto, uma obra, né, um empreendimento, num one page, né? Porque os processos todos passando a ter uma lógica de conexão, a gente quer poder enxergar ele tudo numa única visão. Eu quero bater o olho e falar, essa obra aqui ela está indo bem ou não. Mas que eu veja todos os contextos. Eu vejo o contexto da evolução física, que está integrado lá com o planejamento do Prevision, que ela me traga todos os critérios da qualidade, porque, na verdade,
todas as minhas instruções de trabalho estão amarradas aos meus itens de verificação, que eles tenham a rastreabilidade de uma área física, que nós utilizamos um método que utiliza QR Codes para identificar aquilo que eu depois, estrategicamente, posso ter lá na frente um proprietário, um síndico, que é um operador, ou mesmo, né, uma indústria, um comércio, mas que eu consiga ter, como uma carteira de vacinação, tudo o que aconteceu para eu fazer com que aquela área fosse construída. E depois eu tenha o benefício na assistência técnica de ter um custo muito menor, porque eu consigo, na verdade, até responsabilizar quem construiu e eu também posso corrigir meu carimbo, né? Se eu não estou construindo direito, porque está me gerando assistência técnica, essa lição aprendida, eu posso levar para o meu próximo projeto. Então, na EVC, nós temos essa visão de entender sistemicamente como esses processos se amarram, mas com foco em pessoas. O digital, né, trouxe, como você falou, de trazer, né, triplicou uma visão da Construmoura. Cada cliente tem uma visão daquilo que ele teve de ganho. Alguns são tangíveis, outros são intangíveis. A própria discussão dentro das obras passaram a ser diferentes. O apontador, quando ele faz no papel, ele vai fazer o mesmo trabalho, mas quando ele tem informação na mão, que ele consegue, naquele momento que ele está fazendo o apontamento, ele consulta o projeto, ele consulta a instrução de trabalho, ele sabe qual é a equipe, como é que aquela equipe está correspondendo, e ela tem facilidade de fazer uma não conformidade, que a gente também desmistificou essa história. A não conformidade, antigamente, era uma coisa muito catedrática, vamos dizer assim. E para nós é um simples ordem de correção. Cara, não está do jeito que você combinou. Se você não fizer, eu não te pago. E é isso que vai trazendo essa melhoria, porque o cara, no começo, ele até tenta driblar um pouco, porque é o jeito que está acostumado a fazer, aí ele vê que não vai receber, porque a qualidade está amarrada ao financeiro. Na hora que eu vou fazer a aprovação física e depois a liberação, né, autorizando o pagamento para o dia da medição e eu fechar a conta dele, naquele momento ali eu consigo ter a visão se tem alguma pendência. Então eu não pago o cara, então ele passa a fazer certo se ele não quiser que seja glosado. Essas coisas são intangíveis, né? Não é uma coisa simples da gente dizer o que efetivamente traz essa melhoria na produtividade, porque é um contexto. Eu não tenho que ter horas extras fazendo um relatório, porque ele já sai automatizado. A minha medição, eu não tenho que sair 2 dias, parar tudo que eu estou fazendo para ir sair correndo no canteiro, porque ela é feita dia a dia. As correções saírem de uma forma mais orgânica, né, mais dinâmica. Então, é um todo que acaba trazendo, porque a gente tem alguns magnetos que atraem gestor, atrai o coordenador da obra, né, da construtora, tem essa conexão com o planejamento, que se ele não aprova fisicamente o engenheiro para falar, eu estou ciente, estou de acordo, ele não dá 100% para o planejamento. Ele acaba fazendo com que as pessoas sentem praticamente como se estivesse na mesma mesa. E quando vai para uma reunião, você não está lá para discutir número. Na verdade, você está para discutir soluções. O número, os dados, ele já estava disponível todos os dias para as pessoas. Não é no dia da reunião da engenharia que eu vou discutir aquilo. Agora eu vou para a solução. Isso vem como, né, os relatos da Construmoura e de outros clientes, que faz com que eles tenham esse sentimento de aumento da produtividade. Porque as equipes começam a se conversar mais. A gente não traz o olhar do digital porque você vai ter menos gente no seu canteiro. Até porque está todo mundo muito enxuto. As coisas estão muito enxutas. O que eu tenho que fazer com que liberar tempo para ele poder conversar mais, para ele discutir processo, para ele achar melhores soluções e para que a equipe seja o tempo todo capacitada, é uma capacitação continuada, né? E o digital ele ajuda, porque você consegue trazer rotina de uma forma mais simples. Então esse é o trabalho que a gente vem sentindo, né? A construção civil, ela é uma das retardatárias aí dos setores, né? Para conseguir melhorar a produtividade, mas ela vem no crescente. Eu acredito muito, e o Brasil vem nesse olhar de produtividade muito forte. A gente tem experiência aí no exterior e a gente vê que não é nada diferente do nosso. Muitas coisas nossas são, inclusive, melhores do que tem lá fora.
Nosso processo de engenharia é muito bom. O que falta é todo mundo realmente se doar. A gente brinca que não é a tecnologia que falta. O que falta é o sponsor do projeto, a equipe virar e falar, nós vamos fazer esse negócio. Porque se não tiver esse posicionamento firme, que nem vocês falaram, passa aí alguns poucos degraus aí que a pessoa tropeça, ele abandona. Inicial, né? Passa a empolgação inicial. Ele abandona. E aí é que vem o processo da persistência, né? A resiliência do cara, a persistência, porque é como uma academia. A primeira semana está tudo quebrado, dolorido, se fizer um friozinho, você não vai mais. Então, é um processo que depois você começa, você sente o benefício, aí você não abandona mais. Então, putz, aquilo lá faz bem para mim, então não deixo de fazer. É assim que a gente tem ajudado aí, né, os clientes a poderem fazer esse processo se amarrar. Legal, muito legal, que conversa muito com o que a Paula trouxe, né, de Sim. que esse ganho, além da ferramenta, mas esse ganho de maturidade, que às vezes é muito difícil para a construtora, para a incorporadora medir isso, assim, putz, o meu mestre de obras ficou mais maduro. É difícil medir isso, mas a gente sente no dia a dia, né, essa mentalidade mudando, e isso é muito legal. Muda, muito legal. E aí, entrando um pouquinho, né, com o André, a gente falou nesse pouco tempo já sobre gestão de obras de alto desempenho, a gente falou de tecnologias atuais que ajudam em determinadas etapas, nesse foco em produtividade, nas pessoas, mas o que a gente, no final, quer buscar realmente é um canteiro integrado, numa cultura integrada, né, André? E que vai levar a eficiência para a empresa como um todo. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Tá legal. Obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Uma oportunidade aqui única, né, que o CIENGE está proporcionando, assim, junto com o CV, nesse evento super bacana. É um prazer estar aqui também. E, assim, tudo eu vejo que parte dessa mentalidade de você enxergar o que agrega valor naquele momento para o teu cliente, né? A gente vê que a tecnologia, para ela ter uma adoção real, né, uma adoção fluida, você tem que entender muito bem o fluxo daquilo que está acontecendo dentro da obra. Né? A nossa ideia aqui, né, que todo mundo está colocando, não é reinventar a roda. Você percebe que todo mundo fala, eu tenho que planejar, eu tenho que medir, eu tenho que ver meus resultados, eu tenho que alocar minha equipe, eu tenho que fazer a minha gestão da minha qualidade, eu tenho que pagar no final pelos serviços que foram executados. Então, o que eu acho o grande desafio que a gente tem é fazer com que a tecnologia funcione nessas etapas de forma fluida, né, e tire a carga operacional usando a mentalidade do Lean e ver o que agrega, o que nesse tempo agrega valor, o que não agrega valor. A gente percebe, às vezes, tem muito engenheiro, né, utilizando o tempo dele de forma, assim, desperdiçando o tempo dele com análises operacionais. Tem um cliente da gente que falou assim, André, se eu for fazer uma linha do tempo, 80% do meu tempo eu estou pegando dado, né, isso fazendo da forma tradicional, né, com as planilhas, com tudo solto, eu estou pegando dado, compilando, conferindo, vendo se aquele dado está realmente ok, e eu só passo 20% do tempo analisando efetivamente aqueles resultados. E é isso que a nossa tecnologia tende a inverter isso daí. Pareto, né? Inverter esse pareto, porque aí você começa a ter resultados palpáveis, resultados mensuráveis. Também tem uma colocação que eu acho bem legal, outro cliente da gente falou assim, André, a inovação ela só é considerada com valor agregado se você consegue gerar nota fiscal daquela inovação. Ou seja, se tem pessoas que pagam pelaquela inovação e se ela realmente gera retorno sobre o investimento. Então, assim, todas as soluções que estão aqui propostas, né, em nenhum momento nenhuma construtora vai ter uma linha lá do seu orçamento para colocar solução para a gestão A, B ou C. Então, as soluções, a gente tem esse desafio de estar toda hora mostrando o retorno sobre o investimento das nossas soluções. A gente não está aqui para inventar digamos assim, novos passos, inserir novos processos. É a gente olhar para o processo atual, entender nele o que a gente consegue, digamos assim, aumentar de forma exponencial o que agrega valor e tirar isso que a gente está chamando de desperdício. Quando eu falei lá na palestra sobre essa questão do BIM, é uma coisa que a gente fica assim, olhando para os clientes e fala, poxa, se é uma tecnologia tão boa, se é uma tecnologia que você consegue tirar, um método, né, de gestão que você consegue tirar tantos resultados, por que poucas pessoas utilizam isso dentro da obra? E às vezes a gente olha para a obra e fala assim, é porque o pessoal da obra não tem cultura, porque o pessoal da obra é difícil, mas eu acho que quando você baixa a guarda e se coloca no lugar de quem está lá dentro da obra e entende o fluxo de trabalho
que muitas vezes aquela tecnologia não está tão madura e está trazendo um processo para dentro do canteiro do cara, aí você sente aquilo na pele e fala, poxa, realmente não faz sentido, por isso que é difícil, por isso que a obra está sempre reclamando, o escritório me pedindo coisa nova, e eu tendo que tocar a minha obra. Então, assim, eu vejo que a gente tem muito essa responsabilidade, né, de estar gerando ferramentas com valor agregado. E também, como é que eu posso dizer, educando os nossos clientes, né, e quem está lá na ponta, porque tem um ditado que a gente usa muito para outras coisas, mas que eu também uso para a gestão, que é quem tudo quer, nada tem. Então, às vezes você chega, né, o gestor ali ansioso, a gente apresenta as soluções, aí o cara, poxa, eu quero tudo. Aí você vê, pô, o cara não tem nenhuma linha de base, não sabe nem o que ele vai fazer amanhã. Esse cara já está falando em utilizar a ferramenta integrada com bico, então, cara, não vai funcionar. Então, a gente tem que ver que não existe uma fórmula mágica. Por a gente estar falando desses 3 pilares, pessoas, processos e tecnologias, que a gente está falando aqui desde o começo, né, tudo são ações de médio e longo prazo. Né? No curto prazo, eu sempre falo para alguns clientes que estão ali mais ansiosos, né, eu falo, no curto prazo a gente consegue gerar até um case, mas um sistema robusto, que você consiga gerar um sistema de gestão da sua empresa, isso são ações de médio e longo prazo, que envolvem treinamentos, né? Não é só tecnologia, também envolve método, gestão. Envolve testar também, né? Testar. Eu sinto que muitas vezes é negligenciada essa parte, assim, de a gente vai botar e como vem, fica e tá bom. E, cara, que nem a Paula falou, cada empresa é uma empresa, tu também comentou, cada uma tem um processo, então a gente tem que testar, tem que experimentar o que funciona, o que não funciona, e às vezes isso frustra. Cada empresa tem dores diferentes, tem culturas diferentes, são pessoas diferentes, né? Então, essa aversão ao erro, a gente como engenheiro, a gente é treinado para não errar. Né? O prédio não pode cair, entendeu? Então a gente é treinado para dizer assim, olha, não posso errar, tem que ter fator de segurança. Tal. Quando você está inovando, você vai errar. Você está fazendo uma coisa que você está fazendo pela primeira vez. Então o que você tem que fazer? Saber controlar o erro, faz em pequena escala, aprende e evolui a partir disso. E às vezes a gente não tem, o pessoal não tem paciência para isso, né? Então a gente precisa também ter essa abertura para testar, para aprender, para entender o processo. E eu vejo que desde a implantação, eu gosto muito disso, desde o BIM, a implantação de processo, se você olhar para isso de forma lean, você começa a ver uma luz no fim do túnel. Então a mensagem que eu queria deixar é essa, que não é só a tecnologia, como a Paula falou lá no começo, né? Você tem que entender as pessoas e quando se colocar no lugar das pessoas, sentir as dores. Eu me lembro que a gente deu uma virada legal quando eu já trabalhei em obra, já fui gestor de obra, e no começo a gente pensava assim, poxa, não, já sei, eu já estive lá, faz isso, bota isso no sistema, bota aquilo e tal. Mas quando você começa, mesmo você já estando lá, a ficar cada vez mais próximo do seu cliente e se colocar a bota, entrar lá do lado dele, entender, aí que você consegue ter bons resultados. Né? Então, acho que é por aí mais ou menos o caminho desse canteiro digital integrado. Sim, muito, muito, muito legal. Acho que as 3 respostas se complementam muito, né? Que é entender essa diversidade que existe, entender que momento eu estou, e aí traçar um plano de médio e longo prazo, né? Ter paciência, que muitas vezes não temos. Muito legal, gente, muito legal, que realmente achei que casou muito as três respostas. Ô, Gabi, posso falar uma coisa Por legal favor. aqui? Eu sou, por natureza, assim, otimista, gosto de falar do lado bom das coisas, e acaba que a gente fica sempre olhando para a realidade, que a gente sabe que é dura. Mas esses dias eu estava ouvindo ainda um podcast do Tuey, que é o CEO da Procore lá, para mim, assim, grande ídolo do mercado, e gosto muito de me inspirar e visualizar um pouco como que as coisas estão acontecendo nos Estados Unidos, já que trouxesse essa questão de fora, que eles são os passos que a gente vai dar. E essa coisa de, o mercado que menos se digitaliza, essa coisa meio down, que a gente já sabe que está mudando. A gente vê, a gente brinca lá na previsão, isso aqui tudo era mato, as pessoas diziam, meu Deus, mas tu vai morrer daqui a pouco, e agora já estão entendendo que o processo é diferente. Mas ele falou que, não lembro lá em inglês, assim, ele, tipo, a construção civil foi taxada de uma forma injusta como menos tecnológica, e a tecnologia está promovendo essas mudanças, porque ele fala, é um mercado que tu chegas para fazer um novo projeto, tu vai trabalhar com um projeto que nunca foi feito, né, que ele tem pouca chance de melhorar depois, com pessoas que tu nunca conhecesses, e tu tem que botar aquele projeto de pé, que tem um super investimento e tudo mais. E ele falou, eu vim de um mercado de financials, e que os caras têm as melhores planilhas
do mundo, os caras são os gênios numéricos e tal. Agora, as planilhas que a turma de obra faz para botar para rodar, isso ninguém nunca viu. Então, a gente começa a promover essa crença nas pessoas, porque quantas planilhas que vocês já viram por aí que quase andam sozinhas, elas falam sozinhas, elas são quase... Estão tirando carteira de motorista, as planilhas, né? Elas estão assim, ó, voando. Então, eu só queria, né, promover e lembrar e até ser autorresponsável nesse processo, porque a verdade é que nós nascemos porque não tinha tecnologia, né? O André sentiu na pele, a Paula sentiu na pele, porque era muito complexo. Então, assim, o movimento está acontecendo, fortaleçam-se, né? Vamos tirar essa coisa de trás, assim, que não, eu não tenho esse perfil, não, eu tenho, tu já fez a tua planilha, tu já sentiu a dor que é fazer gestão dessa forma. Olhem também para os outros pilares, porque não vai ser só a planilha, que seria a tecnologia desse processo, né? Para pessoa... A ferramenta, vamos dizer a assim, ferramenta, né? Mas eu só queria dar um gás aí e dizer, você aí, engenheiro, que fez a sua planilha, que ela tem valor, sim. Ela é um próximo passo, é se desenvolver com uma tecnologia de ponta, lógico. Muito bom, a nossa indústria ela é muito cheia de particularidades, né? Você vê a contabilidade diferente, a forma de vender é diferente, né? Você mexe com a emoção das pessoas, porque o cara está comprando, às vezes, o imóvel da vida dele, né? Tem experiências ruins que as pessoas tiveram no passado, porque o cara não começou a obra. Então, tem muita coisa envolvida. Então, assim, eu sei que isso é quase impossível de ser feito, mas eu tinha curiosidade de criar uma ponderação nisso daí, porque tem indústrias que é muito mais fácil. Sim. Né? Que você só simplesmente diz, vocês são o patinho feio da indústria, é muito fácil, mas vem conhecer a realidade de uma obra, né? Da nossa indústria, do nosso mercado, da nossa forma de financiar o nosso imóvel, né? A nossa forma de empreender, o fluxo de caixa negativo, rodando todo o empreendimento, né? A forma de gerir as pessoas. Olha, não existe nenhuma obra, né, eu acho pouco provável, onde você consegue repetir uma equipe. Eu consigo repetir a equipe, às vezes, do engenheiro, do técnico, do encarregado, mas dali para baixo muda todo mundo. De uma obra para outra é uma história diferente. Metodologia, ambientação, tudo. Clima. Tudo. Vento, muda tudo. Pois é, então, assim, essa classificação limpa e seca, eu acho ela totalmente injusta. Sim. Entendeu? Porque ali você não está levando em consideração a complexidade da indústria, né? Então, isso motiva muito a gente. Eu acho também a minha bandeira é similar que a Paula colocou, né? De a construção civil, sim, ela pode passar pelo processo, está passando por um processo de transformação digital, né? Os nossos engenheiros, né, são pessoas altamente criativas, né, que conseguem ter uma resiliência enorme, né, que vão lá, poxa, não tem, eles vão atrás de criar a planilha deles, é o que eles conseguem ali, fizeram um curso de Excel e tal, vão lá e fazem, arruma VBA, macro e dão um jeito dele para desenvolver algo. Então, é uma indústria super criativa e a gente aposta muito nela. Por isso que a gente está aqui conversando, trocando ideia nesse tipo de evento, né? Eu acho muito legal vocês falarem assim, e eu acho bem que tu disse de ter essa coisa tão linear, de preto no branco, de isso é bom, isso não é. Isso afasta um pouco a maioria da parte da indústria, porque pensa assim, nossa, olha aquela empresa enorme, que tem 30 ferramentas, um grande ecossistema. Eu sou muito ruim. E não, tem que ter muito orgulho de fazer o que você faz com a sua realidade e pensar em melhorar, né? Então, uma das grandes bandeiras do Cienge é justamente que a gente tem orgulho, né? Todo mundo da construção tem orgulho de fazer parte, porque realmente envolve criatividade, envolve desafio que só quem já esteve no canteiro sabe como é desafiador muitas vezes, mas é muito gratificante, né? Gente, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta aberta e vamos começar de lá para cá, então. Assim, no olhar de vocês, quanto a gente ainda precisa caminhar, quando a gente falou bastante um pouco disso, mas quando a gente precisa ainda muito caminhar, e quais são os principais pontos que merecem a nossa atenção para que, de fato, a gente tenha integração e essa melhoria de cultura na visão de integração na cadeia, né? Por favor. Bom, eu acho que a gente vive num processo aí da construção civil que nunca vai parar de ter possibilidades de melhoria, né? A gente sempre vai estar evoluindo, mas algumas coisas eu acredito que elas podem hoje começar muito mais pela mudança de postura mesmo das equipes, porque precisa partir de dentro para fora. As tecnologias já existem. Agora, são das pessoas, é a tomada de decisão para que ela possa crescer com o mercado reaquecendo,
eu precisando ampliar o número de obras que eu vou atender, se eu não tiver padrão, se eu não tiver processo, eu não vou conseguir fazer processo de controle. E a gente vem com um olhar que, embora a mudança de comportamento, ela vai realmente sair de planilhas para ir para um processo, porque o nosso olhar está o olhar da construtora, da incorporadora, que ela tem que assegurar que, mesmo que de repente, puxa vida, um gestor meu lá ganhou na Mega Sena e mudou, foi para outro país. Como é que eu faço com as informações daquela obra? Onde que elas estão? Se ela não estiver organizada de uma forma que eu possa substituir por um outro gestor, eu vou ter problema. Eu vou perder dinheiro, eu vou perder velocidade, eu vou perder a produtividade que nós estamos falando. Então, isso tem que permear a construtora como um todo e todos os setores. Então, hoje a gente entende que para ter efetividade nesse processo digital, ele tem que sair, que nem o caso do Cienge, né, que é esse que nós hoje, graças a Deus, estamos aqui com vocês por conta dessa integração e homologação, que você sai com aquilo planejado do RP, passa por um processo de decompor tudo isso em ordens de serviços que podem, através de um aplicativo, um coletor de dados, ele possa ir até canteiro, conferir que aquilo está acontecendo, gerar aprovações físicas seguras, que você não pague 2 vezes pela mesma coisa, que é uma das principais dores que nós temos na construção civil, você ter um desperdício de, putz, não sabia que eu já tinha pago isso 2 vezes, pago a terceira muitas vezes, você ter a tranquilidade de que aquelas equipes que estão tendo boa performance, a meritocracia valha e se leve aquele para outros empreendimentos, que você possa beneficiar essas pessoas que estão trabalhando direito. Então, essa vinda do Cienge, né, de uma forma organizada, você mede, acompanhando todo o processo de qualidade e passa por aprovação física, financeira e devolve a medição de uma forma otimizada, eu acredito que isso é que traz justamente esse processo de produtividade e transparência. Todo mundo consegue visualizar aquilo que está acontecendo. Um coordenador está enxergando todos os seus empreendimentos, a diretoria está enxergando o seu portfólio e, por exemplo, o presidente, a qualquer momento que ele passou na obra, ele lê o QR Code que está lá, ele sabe o que está acontecendo. Então, as pessoas têm essa visão aí de que se eu não apontar direito e o dono da consultora passar no canteiro, ele vai pegar alguma coisa que eu não fiz certo. Então, todo mundo passa a andar daquela forma que traz segurança. Então, o apontador tem segurança, que, de repente, né, se ele mandou alguma coisa pagar, ele tem a evidência fotográfica daquilo. Ao mesmo tempo que, se ele deixou de fazer alguma coisa, ele sabe que ele pode ser penalizado por aquilo também. Então, todo mundo fica muito mais tranquilo. E eu acredito que o benefício ele vem nesse olhar de empresa que pensa em levar uma cultura para os diversos canteiros. Nós temos dentro da plataforma se chama uma avaliação técnica, tanto da engenharia quanto de segurança do trabalho, que gera nota para os canteiros, né, para o gestor, que é justamente para você ter até um parâmetro de uma PLR, é o benefício para quem trabalha direito. E eu acho que é isso que a tecnologia tem que passar despercebida. Você nem percebeu que tinha uma tecnologia ali e as pessoas estão conseguindo tocar o seu negócio de uma forma mais simples. Então, eu acho que esse é o caminho da produtividade. Legal, Rodrigo. Muito obrigada. A tecnologia não é a estrela, né? As pessoas Não, que são. A ela tem tecnologia vai quando ela viabilizar. passar sem ser percebida e as coisas acontecerem, aí ela cumpriu o papel dela. Legal. André, quer comentar um pouquinho sobre o que você vê aí para o futuro? Eu vejo que eventos como esse são fundamentais para que a gente tenha essa visão do todo. Eu acho que essa conjuntura que a gente está vivendo, onde a gente tem aí um alta dos preços dos insumos, sem uma correção do preço de venda de forma proporcional, está fazendo com que a inovação deixe de ser algo um diferencial competitivo e passe a ser uma necessidade, né? Certas coisas, né, como ele estava comentando, pagar 2 vezes um serviço, não enxergar alguns números da minha obra, cabe, né? que anteriormente faz parte, está lá dentro do bolo, eu vou conseguir tirar isso de uma outra forma, o mercado não vai mais aceitar, né? Então, a gente está no momento que a inovação é o carro-chefe dessa nossa mudança nesse setor da gente. Eu vejo também que a complexidade dos nossos produtos aumentou muito.
quando eu trabalhava em obra, eu me lembro que você tinha ali no máximo 10 disciplinas de projeto, o cara tinha uma arquitetura, instalações, um cara que era muito bom, ele tinha um de impermeabilização. Hoje em dia, você saiu desses 10 para 30. Né? Então, você resolver esses novos problemas da forma com que a gente fazia anteriormente não fecha a conta. Né? Então, você tem clientes mais exigentes, produtos mais complexos, você tem norma de desempenho, né? Você tem que estar tendo o histórico do seu empreendimento, mesmo depois de muito tempo de entrega, né? Tem as obrigações do próprio cliente para que aquela garantia seja mantida. Então, vejo que esse novo contexto faz com que a inovação seja necessária. E a gente aqui tem essa responsabilidade, né, de interpretar o que está acontecendo, né, e fazer com que essa inovação seja uma coisa aderente ao dia a dia das obras e não gere aquele repúdio. Não lá vem aqueles caras que nunca estiveram aqui, que vão trazer um negócio novo aqui, mas que eu faço aqui com a minha planilha que é muito melhor. Então, eu acho que a gente tem que... É um movimento que vem dos dois lados, né? Quem está lá no tradicional se aproximar, mas a gente também se aproximar deles para poder entender. Então, acho que é por aí. Legal, muito obrigada. Por nada. Paula? Legal, acho que gostei das duas falas, né? Da proximidade, né? E dessa questão da tecnologia ser só um meio né, que conecta isso tudo, assim. Eu vejo como o futuro e a necessidade, é lógico que cada empresa no seu patamar, né, mas o movimento de transformação, ele tem que estar muito ligado à otimização da comunicação, né? A gente que tem empresa de tecnologia, que tem perfis e formatos de times diferentes, hierarquias diferentes, a gente sabe o quanto que esse modelo cilado das companhias muitas vezes acaba fazendo com que nada seja otimizado na gestão como um todo, né? Porque a gente está olhando muito aqui para a obra, mas a gente sabe que a companhia precisa olhar para o todo, ela precisa olhar para a viabilidade dos seus projetos, ela precisa financeiro, precisa ter conexão, suprimentos, né? E o canteiro às vezes fica lá como aquela coisa que precisa ser feita, né? Eu criei um super projeto, é sempre aquele sonho maravilhoso que agora vai se realizar, compramos terrenos, realizamos, o projeto é maravilhoso, lançamos e agora parece que vem tem que fazer. Agora tem que fazer. Então, opa, lembramos, né? É o core da empresa e muitas vezes isso... Estou usando esse exemplo, mas assim, eu acredito muito, a gente fala lá na Prevision que o nosso principal escopo é o planejamento, mas a nossa grande entrega de valor está na comunicação, e eu acredito muito nisso, né? Estou dando o exemplo do canteiro e escritório, mas o movimento de integração, a gente está falando aqui de plataforma, a gente está falando dessa conexão, acho que ela é uma maneira de conectar e garantir que a comunicação todo seja feita para que a empresa, no final das contas, não fique só olhando para trás. A gente sabe que a construção tem muito de ficar olhando para retrovisor, né? Mas como é que eu consolido rápido esses dados? Como é que isso se aproxima para que eu tome as melhores decisões dali para frente, né? Como é que eu tiro só essa visão de evitar problema e, mais do que isso, eu crie estratégias de otimização e que, tá? Enfim, façam a empresa crescer com sustentabilidade e todo o setor da mesma forma. Né? Olhar para o longo prazo de verdade, não para a próxima obra. Exato, prazo, né? Também. É isso aí. Muito legal. Gente, dava para ficar horas conversando com vocês aqui. Gostei muito, muito do papo mesmo. Mas, infelizmente, a gente chegou ao fim desse episódio de edição especial do Constru Summit. Então, André, Paula, Rodrigo, muito obrigada. Foi muito gratificante. Um prazer Conversar com vocês de verdade. E você, ouvinte, fique ligado nos nossos canais, nas nossas redes sociais, @ciengeonline e @construtor de vendas, no LinkedIn e no YouTube. A gente vai divulgar os temas dos próximos episódios dessa edição especial Constru Summit. Tá muito legal. Muitos temas extremamente relevantes e conversas muito ricas com esse time de peso que nos acompanha. Seja você também o vetor dessa transformação. E vamos juntos construir o Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até. Valeu. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.